Boa noite, torcedor que acompanha a programação da TVBE. Tanto o Brasil quanto o Marcílio Dias conseguiram ótimos resultados. Já o Barra não foi pelo mesmo caminho. O Marinheiro foi até o Paraná com uma missão: voltar vivo para Itajaí e decidir a vaga em casa contra o Cascavel. Foi um jogo complicado. Logo aos 5 minutos, o time paranaense abriu o placar e o Marcílio só foi empatar aos 30 minutos de jogo, em uma cabeçada certeira do Claudinho. Mas novamente, o Cascavel voltou a ficar na frente do placar aos 15 minutos do segundo tempo. E quando o jogo parecia que ia terminar assim, Gabriel Lira fez o gol salvador no apagar das luzes. Agora, a volta é em Itajaí e o Marinheiro conta com o apoio da sua torcida na busca da classificação. O jogo já é no próximo domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Doutor Ercílio Luz, o gigantão das avenidas. E o Brasil deu um show, especialmente nos primeiros 45 minutos de jogo. O adversário era fraco, mas a seleção brasileira fez o que tem que fazer, venceu com sobras, 3-0. Ainda na primeira etapa, o atacante Rafinha deixou o gramado com dores na posterior da coxa direita. Após análise da CBF, foi constatada uma lesão muscular, mas a entidade não deu uma previsão de volta do atleta, que pode não voltar a atuar nessa Copa do Mundo. Mas agora uma notícia boa é a volta do Neymar a campo com a camisa da seleção. O Brasil enfrenta a Escócia pela última rodada da fase de grupos nesta quarta-feira, e o atacante deve estar à disposição do técnico Carlo Ancelotti no banco de reservas. É claro que o retorno é gradual. Dificilmente veremos o Neymar jogando muitos minutos já nesse jogo, mas é uma ótima notícia para a delegação ter o atleta no banco de reservas. E se a seleção fez o seu dever de casa, o Barra deixou o torcedor na mão mais uma vez. A tarefa era difícil, é verdade, mas o Pescador não tem time para estar nessa situação neste momento. O atual campeão catarinense ocupa a 17ª colocação do campeonato, e são somente 5 pontos de diferença para a penúltima colocação, que leva o clube ao rebaixamento. Durante o jogo, a equipe fez o que pôde, enquanto o Amazonas pensava somente em se defender. Em uma bola no fim do primeiro tempo, abriu o placar com o atacante Ronaldo. E aí, no segundo tempo, o cenário foi o mesmo, mas dessa vez o Vavá marcou o gol de empate do Pescador. Na coletiva pós-jogo, o técnico Lúcio Flávio falou sobre os últimos resultados e sobre a sequência de jogos fora de casa que o Barra terá. Bom, veja bem, a gente entende essa questão da torcida, a gente também fica incomodado, né, com as não vitórias, né, mas eu já falei isso em outra entrevista e vou repetir. A gente precisa entender que o nível da competição é outro, né? Não é a mesma coisa que o campeonato da Série D, não é a mesma coisa que o campeonato estadual, né? O nível de enfrentamento é muito maior, né? E é uma competição muito equilibrada. Nós tivemos várias lesões, temos, né, jogadores importantes que ficaram fora, né, e que acabam nos prejudicando nesse sentido. E a gente, quando tiver esses jogadores à disposição, acredito que a gente vai ter mais capacidade, né, de poder ser decisivo, como a gente tem buscado ser, que a gente tem um objetivo de fazer uma competição segura e estamos em busca disso, né? A classificação a gente sabe que não é tão fácil, né? E a gente vai continuar lutando por ela até o final. E agora a gente juntos, né, criar uma sintonia com o torcedor, né? Isso só vem através das vitórias. Então a gente tem 2 jogos fora de casa, vamos buscar pontos fora de casa para poder voltar aqui dentro de casa com o apoio do nosso torcedor, né, e fazer essa arrancada na reta final, sabendo também que nós vamos ter uma janela aí que, né, uma ou outra peça pode chegar para nos ajudar. A gente tem estado atento ao mercado para que isso também aconteça e a gente possa evoluir como equipe. A situação ainda pode mudar. Restam 8 jogos para o fim dessa primeira fase e é necessária uma mudança drástica de resultados se o Barra quiser se manter na Série C. Uma boa noite, uma boa semana. Eu volto com as principais notícias do esporte na região na sexta-feira.